Olá, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live com um assunto de extrema importância para os dias de hoje. Vamos falar com o colega Dr. Alexandre Rego. Vamos só aguardar ele entrar para a gente poder iniciar um bate-papo. Que hoje nós vamos falar sobre os prazos eleitorais e a possibilidade de adiamento das eleições e seus impactos. Muito importante esse diálogo hoje, que nós vamos tratar sobre os prazos eleitorais, que já alguns já passaram e outros estão iniciando, prazos importantes de convenção, de quem tem cargo público entregar, a famosa desincompatibilidade de função e de cargos. Nós vamos tratar sobre a eleição em si. Nós também vamos tratar sobre essa possibilidade do adiamento das eleições, o risco que tem esse adiamento da eleição, porque o adiamento da eleição tem que se dar por emenda constitucional e essa emenda constitucional ela tem que ser aprovada com prazo mínimo de um ano antes, né, do prazo para a eleição, e nós não teremos esse ano antes. Então, são situações que vamos hoje dialogar com o nosso colega advogado sobre isso. Vamos aguardar ele entrar para a gente iniciar o bate-papo e assim vamos dialogar sobre esses fatos. Nós vamos fazer aqui aproximadamente uns 40, 45 minutos nessa live, onde nós vamos tentar de alguma forma abordar esses elementos com relação aos prazos eleitorais os prazos eleitorais e as possibilidades da suspensão, né? O doutor Alexandre Rego acabou de entrar, já mandei o convite para ele, só aguardando ele aceitar e carregar, aguardando carregar o convite, e para darmos início nessa live. Depois dessa live eu acho que a gente posta ela no Stories, para quem não puder acompanhar ela toda nesse momento, poder fazer posteriormente. Vamos ver, doutor Alexandre. Doutor Alexandre, acho que ele teve um problema, ele não conseguiu acessar. Mandei de novo. Estou aguardando ele aceitar. Para a gente poder dar início a esse bate-papo, que hoje será um bate-papo muito descontraído e muito importante. Vamos ver. Vamos ver se o doutor Alexandre consegue acessar para ele poder participar aqui conosco. Caso a gente tenha alguma dificuldade, a gente suspende e retorna em seguida, mas bem provável que teremos condições de fazer a live. Vamos aguardar o doutor Alexandre ter esse acesso para a gente iniciar. Informando que ele não pôde participar, vamos mandar novamente. Vamos mandar novamente o convite. Pode estar tendo algum problema com a internet, mas certamente iremos conseguir.
Eu acho que ele está com problema com o doutor Alexandre, ele não está conseguindo conectar, a fazer a live. Agora sim, conseguimos. Doutor Alexandre, nos escuta? O doutor Paulo, escuta sim. Tá conseguindo escutar aí direitinho? Tá perfeito, perfeito, em alto e bom som. Hoje nós vamos tratar sobre prazos eleitorais e possibilidade do adiamento das eleições e seus impactos, que não serão poucos. Se os prazos não sendo mantidos, teremos dificuldades, de fato, com relação à eleição. Hoje eu falo com meu colega, doutor Alexandre Rego, que é advogado pós-graduado em processo penal e constitucional. Para quem está nos acompanhando e quiser seguir o doutor Alexandre, o dele é o @Alexandre M. Rego. É isso, doutor Alexandre? Exato. Seja bem-vindo. Doutor, tem as considerações iniciais. Paulo, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de participar desse quadro que você vem já apresentando há algumas semanas. É uma honra poder discutir um assunto de tamanha relevância nesse momento que nós estamos passando. Eu peço desculpa, não consegui entrar pelo computador. Eu dei aqui um anacronismo na minha mente e eu não consegui entrar. Eu só consegui pelo celular, certo? E o celular está escorregando. Só um instante. Sem problema nenhum. Pronto. Isso. Agora deu certo. Perfeito, doutor Alexandre. Paulo, eu não sou especialista em direito eleitoral, certo? Eu sou um curioso. E nessa época de pandemia, que nós não estamos saindo de casa, a gente não perde nem tempo mais pegando trânsito, se deslocando, então resta mais tempo para a gente estudar, né? A gente dá uma de fato, lida nos assuntos, de vez em quando assistir uma série, um filme, porque essa pandemia nos atingiu de uma forma que ninguém esperava, né? Foi algo muito rápido, muito abrupto, e teve esse vírus ele tem uma capacidade de infecção bastante alta. Esse é o maior problema, não é a letalidade, não é a mortalidade, é o índice de infecção. Porque se nós imaginarmos, pegarmos eu comparo muito com os dados da Itália, porque foi o que eu estudei na época. A taxa de letalidade para a minha idade, entre 30 e 39 anos, eu tenho 34, é de 0,2. É bastante baixa. Mas se você comparar a quantidade de pessoas que vão aos hospitais e precisam de um apoio médico, acaba sobrecarregando os centros médicos e o índice de letalidade aumenta substancialmente. Então esse é o perigo da Covid-19 e que está trazendo esses prejuízos enormes financeiros, prejuízos em termos de saúde, seja ela psicológica ou a própria saúde física. E é isso que eu tenho para falar nas considerações iniciais. Muito bem, doutor Alexandre. Eu vou mandar um alô para Elo Publicidade, quem me acompanha e nos auxilia no meu escritório lá na questão dessas lives e no material que a gente vem trabalhando, divulgando. Um abraço para a Geice, que é quem faz a Elo Publicidade. O Instagram dela é @Elo Publicidade, e Tati Cassiano, que é minha querida fotógrafa, que sempre nos acompanha e nos ajuda. A doutora Milena Paiva estava aqui conosco. João Antônio, e assim nós vamos, João Antônio, Leonardo assim Maurício, amigo meu, grande amigo meu, viu, Paulo? Entrou aí. Raíssa, minha esposa, que está ali na sala. Terminar aqui, ela vai brigar comigo por alguma coisa. Não tem jeito. A gente nessa fase de quarentena, a gente brinca porque casados, né? Eu brinco com os colegas porque eu sou casado. O doutor também é casado. A gente estava em regime semiaberto e agora estamos em prisão domiciliar. A verdade é essa. Mas é bom, de certa forma, acho que a convivência aumenta, a gente tem mais, porque a vida nossa é tão corrida, eu tiro pela minha, doutor não deve ser diferente, eu acordo 5h30 da manhã e chego em casa 10h30, 11h da noite, quase todos os dias, então assim, é muito puxado, às vezes não dá tempo a gente fazer coisas simples de casa, aquelas coisas que a gente gostava de fazer quando tinha mais tempo e tal. E hoje, com essa quantidade de tempo, 24 horas dentro de casa, a gente começa a fazer essas coisas que a gente tinha deixado de fazer, de ler, de conversar mais,
muita coisa. Mas, doutor, vamos ao que interessa, que são os prazos. Vamos lá, o que é que nós temos para esse mês de maio de prazos importantes na Justiça Eleitoral? O nosso querido TSE, que hoje está com a presidência de Barroso, é isso? Ainda é a Rosa Weber, né? Ainda é Rosa Weber. Vai ser o Barroso. Isso me preocupa. Particularmente preocupa não só a mim, mas a grande parte dos advogados que prezam pelo cumprimento literal da lei. Isso é uma grande preocupação. Até porque ele já... E o vice é Fachin, né? Nessa nova gestão. Eu não sei, aí realmente você me pegou. Edson Fachin. Edson eu gosto das decisões dele. Mas Barroso eu tenho medo. E antes mesmo dele entrar... Inclusive, para surpresa, não sei se o doutor acompanhou, para surpresa, que é a eleição, logicamente, mas essa eleição é só por forma. Todo mundo sabe quem é que já vai assumir e tal. Porque eles seguem aquela lista para poder chegar lá. E por incrível que pareça, pela primeira vez, assim, do tempo que eu acompanho essa lista, Fachin teve um voto para presidente. Eu acho que quebra totalmente o protocolo. Não, mas é porque funciona assim, são 11. 10 votam em um e o que foi votado por 10 vota no vice. Ah, tá. Então quem votou em Fachin foi Barroso. Ah, tá. Porque o das outras eu acompanhei não tinha observado. Na próxima eleição, 10 votam em Fachin e Fachin vai votar no vice. É assim que eles fazem esse revezamento, entendeu? Todas as eleições é 10-1, todas. É engraçado. Ah, tá. É porque é só pro forma, né, na realidade, essas eleições. Nunca tem, de fato, um embate e tal, para tirar dúvida. Mas voltando, aí nós temos os prazos agora de maio, né? Porque abril praticamente acabou, já é o último dia. Amanhã é o nosso dia do trabalhador. Exatamente. Em maio temos alguns prazos importantes, mas antes de começar a discutir os prazos, só para o pessoal entender a temática do medo de Barroso, é que ele não costuma acompanhar o que a lei determina, né? Ele tem umas interpretações esquisitas. Vou falar com essa palavra, são esquisitas, que não consta, né, no ordenamento jurídico. Nós não encontramos algumas decisões dele em lei alguma, mas ele diz que esse posicionamento é legal. E ele já começou, ele ainda nem assumiu, e já falou da possibilidade do TSE adiar as eleições. O TSE adiar a eleição. O juiz, ele não cria lei, não é a matéria, não é o objetivo principal. Ele pode legislar, mas não criar uma lei. E o juiz, ele deve seguir a lei. E quem cria a lei? Quem cria a lei é o legislativo, é o executivo, não o judiciário. O judiciário só vai cumprir. O legislativo, ele vai dar início. Aliás, o executivo ou o legislativo, eles darão início à lei, né, ao projeto de lei. O legislativo irá estudar, irá colocar em votação e encaminhará para o executivo sancionar. Sancionando entra em vigor, se não sancionar ou não vetar, entra em vigor também. Se vetar, volta para o legislativo para discutir o veto, que pode derrubar. Se derrubar o veto, entra em vigor, e se manter o veto, o processo é arquivado. Mas jamais qualquer juiz pode decidir algo que não esteja disposto em uma lei. E Barroso já anunciou a possibilidade do TSE adiar as eleições. Isso preocupa muito pelas interpretações inexistentes dele. E realmente me preocupa. Partindo para a questão das datas, Paulo, o TSE ele não pode modificar nenhuma data eleitoral. Não pode. As datas eleitorais elas são determinadas através de lei infraconstitucional. Nós temos algumas leis que tratam sobre a questão eleitoral e só pode haver a modificação de qualquer prazo se essa modificação ocorrer até um ano antes do pleito eleitoral. Então só poderia ser até o iniciozinho, eu não sei exatamente, acho que é dia 4 a eleição esse ano, né? 4 de outubro. Então, se for dia 4, só pode ser até o dia 3 de outubro de 2019 para ter modificação nas eleições atuais. Isso não ocorreu, então não pode haver essas modificações dos prazos. Inclusive, houve um requerimento para modificação, para extensão do prazo
se eu me recordo, foi filiação partidária, proposta por um deputado, e a ministra Rosa Weber indeferiu o pedido, exatamente falando nesse ponto, que eles não podem modificar os prazos, porque são determinados em lei, e a questão do prazo de 1 ano antes da eleição para que haja qualquer modificação. E para modificação dessa eleição, como você já tocou nesse ponto aí, que Barroso disse que o TSE pode adiar, é preciso da emenda constitucional. Exatamente. Aí, como a emenda constitucional vai entrar em vigor para adiar uma eleição, vamos dizer que está a menos de 180 dias. Teoricamente, vai bater no STF. Existe uma problemática, certo? Eu vou fazer uma analogia à questão da prisão em segunda instância, onde teve uma repercussão muito grande. O que é que a Constituição diz? Que você só pode ser preso em flagrante delito, em cumprimento de mandado de prisão, ou para cumprimento de pena após o trânsito em julgado. E eles informaram, no entendimento de alguns ministros, eles entenderam que poderia haver após o julgamento do recurso em segunda instância, porque acabaria as instâncias ordinárias. Posteriormente, esse posicionamento foi modificado, mas a lei ela não permite essa prisão automática após a prisão em segunda instância, e eles decidiram pela permissibilidade. Nesse caso das alterações, pode haver outra jabuticaba jurídica, outro entendimento fora da lei que permita que o STF modifique a data o STF não, o TSE modifique as datas eleitorais. Eu vou discutir um pouco sobre a questão constitucional dessa modificação. O artigo 28 e 29 da Constituição, ele trata da questão das eleições, do direito do candidato, após ser eleito, permanecer no cargo. O artigo 28, deixa eu abrir aqui, ele fala que a eleição do governador e vice-governador do estado para mandato de 4 anos realizará no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao término do mandato de seus antecessores. Ou seja, tem que ser no último ano da sua gestão, sendo sua posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente. No artigo 29, ele trata da questão das eleições municipais. O município reger-se-á, por lei orgânica, votada em 2 turnos, com exercício de mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará. Enfim, aí o inciso 1º. A eleição do prefeito e vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Veja bem, 4 anos. A Constituição também diz que você pode ser reeleito uma vez só. Perfeito. Então, 4 mais 4, 8 anos. 8. Esse é o primeiro ponto que deve ser levado em consideração. O segundo ponto, a eleição do prefeito e do vice-prefeito, realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato, dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil habitantes. E a terceira, que a posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Isso daqui nós levamos a alguns cenários. O primeiro deles, o adiamento da eleição para esse mesmo ano, até o final, os 2 turnos até o dia 31 de dezembro, porque haveria a posse no dia 1º de janeiro, que é o ano subsequente, como diz a Constituição. Nesse caso, haveria apenas a modificação da data. Não haveria modificação de gestor, não haveria nenhum tipo de intervenção do judiciário. No segundo cenário, nós adiaríamos as eleições desse ano para o próximo. São cenários, os 2 cenários estão sendo discutidos na Câmara de Deputados, não foram colocados em votação, mas estão sendo discutidos. Nesse segundo cenário, nós temos aí 2 subcenários. O primeiro, que a PEC aumentaria a gestão do atual prefeito, do atual vereador, até o dia da eleição, até o dia da posse no próximo ano. E se isso não houvesse, em todos os municípios do Brasil, os juízes da comarca teriam que assumir a prefeitura.
Aí você imagine, como é que um juiz vai assumir 20 comarcas? Tem juízes que tomam conta de 20 comarcas. Um único Era juiz. isso que eu ia comentar agora. Como é que ele vai fazer isso? Ele não consegue. Porque... Ele não consegue dar andamento nos seus processos. Como é que ele vai tomar conta de 20 cidades? Verdade. Porque aqui nós temos uma situação de município muito pobre que não são comarcas, né? E são agregadas na comarca polo. Então esse juiz, além da comarca dele, abre aspas, e dessas 20 subcomarcas que tem, que são os 20 municípios que ele cuida também das brigas lá dos prefeitos, dos vereadores e dos munícipes, também agora ia fazer às vezes de prefeito. E digo mais, e de um prefeito sem câmara, né? Sem câmara. Porque a Câmara, os vereadores não falam neles, os vereadores terminam o mandato e estão fora. É uma situação desastrosa. É um cenário desastroso. Exatamente. E assim, como o colega trouxe, e a Associação dos Juízes já também emitiram notas e tal, dizendo da impossibilidade disso acontecer, porque não tem juiz suficiente para isso no Brasil. Que não é só no Estado. Que não é só no Estado. Né? Serão em todos os estados. Em todos os municípios. Mas todos os municípios. 5 mil e tantos municípios. É difícil. É difícil. E o terceiro cenário, que seria o mais lógico, é transferir as eleições desse ano e unificar com as eleições de 2022, onde nós iríamos votar para todos os cargos de uma vez só. Aí Barroso já sinalizou que é contrário, né? Ele é contrário. Mas ele não decide, ou ele não cria a lei, ele não julga a matéria enquanto está no Poder Legislativo. Ele vai julgar quando tiver no Poder Judiciário através de uma ação direta de inconstitucionalidade, enfim, alguma ação que discuta a formalidade e a materialidade da lei. Mas ele não pode discutir, não pode julgar o interesse público nesse momento. Primeiro, ele está adiantando o posicionamento dele. Isso é vedado. Está fazendo um pré-julgamento, né? Exato. Isso é vedado. A própria Loman, a lei da magistratura, ela veda isso. Então, ele já se posicionou. Infelizmente, nosso STF não é fiscalizado por ninguém. Deveria ser pelo Senado, mas não existe presidente no Senado corajoso o suficiente para abrir um processo de impeachment contra um ministro do STF. Isso é fato. Nessa questão, Alexandre, aí da unificação das eleições, há uma discussão já há bastante tempo sobre essa possibilidade, questão de diminuir custos e tudo, porque nós temos eleições de 2 em 2 anos, nós passaríamos a ter de 4 em 4 anos e tal. Mas, assim, eu tenho uma crítica com relação a esse ponto, que parte do pressuposto que nós estaremos nacionalizando discussões locais dos municípios e o contrário também. Porque nós teríamos discussões... Hoje quando a gente parte com a campanha, o doutor é experiente nisso e eu conheço um pouco, quando a gente parte para a campanha, a gente vê vereador fazendo promessa de que só quem cumpre é o presidente da República como deputado federal. Ele faz promessa porque ele tem que fazer, ele tem que falar alguma coisa. E se a gente partir para uma unificação, nós teremos esse ponto que eu acho difícil de administrar, essa nacionalização de assuntos municipais e a municipalização de assuntos nacionais. Porque quando a gente parte para campanhas de pequenos interiores, essa questão de direita, de esquerda, ninguém se discute isso. Mas no ponto que unificar, todos esses termos, eles serão municipalizados nessas campanhas. E além do mais, nós iremos, se isso caso venha ocorrer, nós iremos votar em 7 candidatos, né? São muitos. Quando é uma eleição para vereador, para prefeito, são apenas 2 candidatos, né? Muito rápido, tudo é muito rápido. Quando é para presidente, governador, senador, deputado estadual, deputado federal, demora um pouquinho mais. Isso. Quando se nós levarmos em consideração que boa parte da nossa população é analfabeta, a demora nesses 5 votos é imensa. Teve locais... Já dá uma fila grande. Teve locais na eleição de 2018 que a votação demorou mais de 3 horas depois. Deu problema em urna, enfim, teve outros locais que foram urnas de papel, voto de papel, né? E isso demora muito. Se nós colocar mais 2 votos, isso vai complicar muito mais. Tem a questão da logística.
Mas não apenas a logística, Paulo, tem um lado positivo. O custo da eleição é muito alto e ele ocorre a cada 2 anos. Foi o primeiro ponto que eu coloquei. Quando nós unificamos essa eleição, esse custo cai pela metade. Tem uma pergunta aí, doutor Alexandre. Vou chegar lá na questão. Haverá modificação, só pode haver modificação, qualquer modificação para a eleição desse ano através de uma emenda constitucional. Eu vou chegar lá e vou explicar, porque ainda não chegou o problema não, Paulo. Eu ainda vou explicar o problema a você. Aí quando eu explicar o problema... ainda tem problema. Tem um problema. Aí quando eu explicar o problema, aí você vai dizer, estamos com um problema de verdade. Estamos, entre aspas, lascados. Aí vai vir a interpretação maluca de Barroso. Mas vai chegar lá. Aí pode esperar de tudo, da interpretação dele. Pode chegar de tudo. Nós temos a questão da redução das despesas. O fundo eleitoral, que é chamado fundão, né? Eu sou particularmente contra esse tipo de fundo. Nós deveríamos destinar esses bilhões de reais para enfrentamento de problemas mais sérios nesse momento da Covid. Nós temos 3,3 bilhões, se eu não me engano, a ser gasto nas eleições pelos partidos políticos, que poderiam salvar vidas. Daí, desses 3,3 bilhões, talvez conseguisse comprar de forma honesta respiradores para boa parte do país. Aí, nesse ponto, eu abro um parêntese, que se você for pesquisar, há estados que estão pagando 180 mil reais para um respirador e outros estão pagando 70 mil pelo mesmo respirador. Então, enfim, espero que a Polícia Federal, não vou fazer juízo de valor, mas espero que a Polícia Federal atue nesse ponto, porque desviar recurso público no meio de uma pandemia não é apenas imoral, não é apenas ilegal. Isso é diabólico. Tem pessoas morrendo. Verdade. Então, assim, nós deveríamos destinar esses recursos para algo mais proveitoso. Como não vão destinar, a gente sabe que não vão destinar, isso é uma utopia. Teve um partido na Câmara dos Deputados, o Partido Novo, que fez um pedido para ser colocado em votação, e o presidente Rodrigo Maia não colocou em votação e nem vai colocar. Ele só colocaria se as eleições fossem adiadas. Se não for adiado, ele não vai colocar. Então, voltando ao assunto, se unificar as eleições, esse fundo partidário não será mais pago de 2 em 2 anos, será pago a cada 4 anos. Há a possibilidade de manter o mesmo valor, porque parte seria destinada a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e parte ao restante dos cargos. Mas há possibilidade também de redução, porque como há unificação, as propagandas sairiam mais baratas, os custos sairiam mais baratos, então haveria a possibilidade de redução desses custos, certo? Eu vejo isso com bons olhos. Entretanto, Paulo, tem uma academia aqui no Brasil, um instituto aqui no Brasil chamado Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. A sigla é ABRADEP. Em 2015, eu vou ler aqui porque, como eu disse, eu não sou especialista em direito eleitoral. Isso foi uma pesquisa que eu fiz. Em 2015, eles fizeram um estudo que é intitulado Unificação das Eleições. Quem mais perde é o eleitor. Eles concluíram, esse estudo foi feito por Joelson Dias, Marilda Silveira e Daniel Falcão. E eles concluíram que a unificação, abre aspas, a unificação das eleições, embora pareça resolver uma miríade de problemas, como a unificação, uma única alteração, é motivadora de uma série ainda maior de desvantagens, não somente à administração pública, aos mandatários, partidos políticos, candidatos e à sociedade brasileira, mas principalmente aos próprios eleitores. E eles elencaram 7 pontos que eu vou trazer para discutir com você. O primeiro deles, a unificação das eleições comprometerá o direito de participação política e escolha dos eleitores e enfraquecerá as instituições democráticas. Nesse ponto, eu concordo. Por quê? Por que vai enfraquecer o direito de participação? Há cidadãos que buscam no processo político modificar essa realidade nefasta que nós temos no país. Por boa parte dos políticos. Nós temos políticos honestos, tem políticos que são desonestos e que deveriam ser banidos da vida pública. Quando há 2 eleições em anos diferentes, o cidadão ele pode participar de mais de um processo eleitoral. Então, ele vai ter
mais participação política. Isso daí é fato. Quando você unifica, o candidato só vai poder ser candidato em um único cargo. Então reduz. Perfeito. Realmente isso reduz. Isso daí, nesse ponto, eu concordo. Você, o que é que você acha desse ponto? Nesse ponto, eu concordo que reduz, mas eu acho que isso é benéfico. Sabe por quê? Porque, veja bem, nós temos aqui no Estado, aqui nós temos exemplo aqui no Estado, não vou citar o nome porque a nossa ideia não é citar nome de político, e sim a parte mais do direito da discussão. Um abraço para a doutora Celiene que entrou, o doutor Maximiliano estava aqui conosco acompanhando, o Bruno Prates. Sejam todos bem-vindos. Se quiserem opinar, fiquem à vontade, perguntar, fiquem à vontade. Mas, veja bem, o que acontece? Um candidato, ele, numa campanha, ele se candidata a governo do Estado, e na outra campanha ele se candidata a vereador do município qualquer. Exato. Quer dizer, você nota que ele não tem perspectiva nenhuma de querer fazer alguma coisa. O que ele quer é um cargo político. Porque eu não posso querer ser governador do estado e na outra eleição ser candidato a vereador. Porque, convenhamos, são situações totalmente diferentes. Você pode ser um vereador, depois você pode ser um prefeito, governador, e por aí vai, ou você pode ir direto para um cargo, como alguns que se candidataram já foram direto para governo e tal. Mas o que você não pode, assim, meu ponto de vista, é você, todo ano, você se candidatar para uma situação diferente, não com base no que você quer fazer, quer propor, mas sim levando totalmente em consideração se você tem condições de se eleger naquele cargo ou não. Quer dizer, nesse ponto, tudo bem que diminui a questão de você ter acesso ao cargo público, a ser eleito e tal, para representar seu município, mas o que a gente encontra aqui no estado é o camarada, ele se candidata a prefeito, no meio do mandato larga, vai para o governo do estado e abandona a cidade. E não acontece só no Rio Grande do Norte, não. Acontece em vários estados. A pessoa se candidata a prefeito, na outra eleição, 2 anos, quer dizer, ele passou 1 ano só, porque o segundo ano do mandato dele, ele já está pensando na eleição, e ele larga o cargo dele de prefeito, entrega para o vice e sai para deputado estadual, deputado federal. Isso é verdade. Com unificação de eleição, esse ponto, ele encerra, porque ele vai ter que, de fato, escolher se ele vai querer ser prefeito ou se ele vai querer ser governador, deputado federal, deputado estadual. Porque muitos candidatos usam as prefeituras, usam a questão da vereança para poder chegar em outro cargo, em outra função, sem cumprir o primeiro mandato. Esse é meu ponto. Quando falo unificar, eu entendo que esse é um ponto, apesar da conclusão ter sido o contrário do que eu estou argumentando, mas eu acho que isso é um ponto importante. Perfeito. Doutora Celiene, mandar um abraço para ela, advogada que eu tenho bastante estima. Não falei antes, doutora, porque eu não queria atrapalhar o doutor Paulo. O segundo ponto, Paulo, as eleições unificadas comprometerão a administração do pleito pela Justiça Eleitoral e a sua atuação jurisdicional. Nesse ponto, eu acredito que nós iremos concordar em 100%. E eu vou lhe explicar. Todos sabem que a justiça ela enfrenta um problema estrutural. É falta de pessoal, sim, falta de estrutura. Não só a justiça, mas também o Ministério Público, que fiscaliza as eleições. A Polícia Federal, que envia efetivos. A Polícia Militar, que tem baixo efetivo. Tanto que é necessário o envio do Exército, de policiais do Exército para ajudar no policiamento na época da eleição, porque simplesmente não tem policiais suficientes. Sabendo dessa realidade do nosso Estado, eu entendo que se houver a unificação, nós iremos ver juízes, promotores e policiais tendo a necessidade de trabalhar muito mais. Porque quando quem já trabalhou em campanha eleitoral, tanto de governador quanto de prefeito, eu falo os cargos majoritários para não ficar dizendo todos os cargos, mas de presidente e de prefeito, sabe que há uma diferença muito grande. Apesar do presidente ter mais cargos para votação, é uma campanha muito,
mais tranquila. Muito mais Verdade. tranquila. Isso aí não tem dúvida. Você não vê briga na rua, você não vê tiro, você não vê prisões. É muito tranquila ela. Mas quando você vai para a campanha de prefeito, de vereador, tem cidades que parecem um campo de guerra. Parece um campo de guerra. E Verdade. quando você unificar isso tudo, o trabalho que o juiz vai ter na campanha eleitoral dos prefeitos e vereadores, ele vai ser adicionado aos problemas da outra campanha, da presidente e os demais cargos. Isso vai aumentar o volume de ações, vai aumentar a demanda de intervenções por parte da polícia, vai aumentar as denúncias ao Ministério Público, e isso daí vai acarretar no atraso, numa má, num má serviço público. Hoje já é ruim, mas se unificar vai ser pior. Então, para que haja unificação, deve haver um investimento muito pesado para que aumente a estrutura dos órgãos públicos que possam atuar no trabalho das eleições. Mandar um abraço também para o meu amigo Maximiliano. Nesse ponto, doutor Alexandre, não temos como discordar, porque é um fato. Quando a gente trabalha nas campanhas de vereador, como acho que nós vamos enfrentar agora vereador e prefeito, a demanda aumenta muito grande. Não é à toa que quem faz a parte da advocacia, nessa parte eleitoral que acompanha, a gente, nesse split dia de votação, o advogado trabalha feito louco. Ele começa de madrugada, aliás, ele começa o trabalho um dia anterior e termina 10, 11 horas da noite. Né, acompanhando os colégios, acompanhando os flagrantes, acompanhando, e assim, a gente, algumas comarcas do interior, eu digo que eu conheço, os juízes que têm mais acesso, inclusive chama a gente, advogado, para a gente poder ajudar, acompanhar, porque ele não consegue dar demanda, porque para algumas coisas, algumas situações, precisa ter um advogado, por exemplo, o doutor sabe disso. Então, assim, nesse ponto, não tenha dúvida. O terceiro ponto nesse ponto, não tenha dúvida. Já falei aqui, mas repetindo, as eleições unificadas dificultarão e encarecerão a veiculação da propaganda eleitoral. Eu acredito que não vai encarecer. Por quê? Porque se nós vamos gastar agora 3,3 bilhões de fundo eleitoral para os prefeitos e vereadores, e vamos supor que seja mais 3,3 bilhões daqui a 2 anos para os demais cargos, quando unifica, vai ser, no máximo, a soma dos dois. Não encarece. Não encarece. Baratear. Eu acho que nesse ponto pode baratear, porque vamos dizer, quando você contrata uma gráfica num partido ou numa coligação, quando ele contrata a gráfica, ele contrata a gráfica levando em consideração todos os candidatos que ele tem. Exato. E a gente sabe que quando a gente faz serviço de gráfica, quanto maior a quantidade, mais barato fica. Então, se vai agregar mais 2 ou 3 candidatos, vamos dizer, vai mais 2 ou 3 cargos, vereador e prefeito, a tendência é que fique muito mais barato. De verdade. Mandar um abraço para a doutora Michele, ouvidora nacional da Abracrim, que também está presente. Abraço, doutora Michele. O quarto ponto, que as eleições unificadas não simplificarão o sistema eleitoral, nem facilitarão a sua compreensão pelo eleitor. É aquilo que a gente já comentou, realmente haverá uma dificuldade, principalmente nos interiores, que o investimento em educação é bem menor e as pessoas demoram mais a votar do que na capital. O quinto ponto é que as eleições unificadas resultarão em menosprezo pela sociedade da importância do sistema político e das práticas democráticas. Isso tem um fundo de verdade, eu concordo, porque enquanto na situação atual nós temos eleição a cada 2 anos, então a cada 2 anos se discute política. Tirando essa exceção aqui desse governo e governo anterior, que foi bastante conturbado, que a política é discutida todo dia, inclusive o Brasil foi o único país do mundo que conseguiu retirar o Covid das manchetes dos noticiários para colocar um problema político. Foi no Brasil, infelizmente. A regra era que isso não ocorresse. A regra era para que se houvesse uma discussão maior sobre política apenas a cada 2 anos. E se nós retirarmos esse lapso de 2 anos e implementarmos 4 anos, a discussão vai ser a cada 4 anos. Realmente vai diminuir a importância do sistema político para a sociedade. Perfeito. O ponto 6...
Pode Vai, falar. pode prosseguir. Pode prosseguir. As eleições unificadas não condicionam nem o fim da reeleição, nem o aventado aumento para 5 anos do período de mandato, nem a necessária garantia de governabilidade. Desses pontos são três em um. A garantia da governabilidade nós nunca teremos. Com esse sistema político que nós temos, nunca teremos. Nunca. O fim da reeleição não está sendo discutido. Não está sendo discutido. Existem alguns projetos, mas não é o que é discutido hoje. Hoje se discute somente o adiamento da eleição, da data da eleição. E o aumento de 5 anos do período do mandato. Isso já vem sendo discutido há muito tempo, para que haja o fim da reeleição e seja o mandato do executivo de 5 anos. Por isso que eles queriam unificar. E nessa legislatura, né, nessa gestão, em vez de ser 5 anos, seria 6, mas seria unificado. Há essa discussão, mas não colocariam em prática nesse momento. Então, seria uma segunda discussão para ser discutida a partir de 2022, não agora. Isso não está em discussão no Congresso. Na realidade, o que o Congresso está discutindo é tão somente a possibilidade desse adiamento de eleição e talvez, doutor Alexandre, eu acho que o Congresso está esperando, de fato, a evolução do que ele chama da curva do Covid-19 para poder entender se teremos ou não possibilidade de ter essa eleição agora em outubro, dia 4 de outubro de 2020. Mas eu acho que essa decisão ela deve ser tomada agora, no mês de maio, no início de junho, até porque já tem convenções e aí já começa, de fato, a incorporar, a criar corpo as campanhas e os gastos, né? Porque, se eu não me engano, em junho já começa o prazo para poder começar a arrecadar dinheiro das campanhas, né? Receber as doações e tal. Então, assim, é complicado porque o Congresso, ele com essa quantidade de decreto, e o distanciamento, porque eles estão votando por a distância, para poder discutir uma emenda constitucional dessa envergadura, eu acho que vai ser, se não for feito um consenso entre os líderes das bancadas, será realmente um dificultador para essa emenda constitucional ser aprovada em tempo hábil dela entrar em valor, porque como nós conversamos no início, ela teria que ter um ano, né, para poder ela entrar. Então, teoricamente, ela vai ser judicializada e o STF ainda vai ter que se pronunciar. Então, vai criar uma insegurança jurídica, uma insegurança também para os candidatos, se podem, se não podem iniciar a campanha, se devem, porque campanha, todo mundo sabe que tem um gasto, envolve pessoal. Então, assim, é um ponto que eu acho que o Congresso ele deveria já iniciar as primeiras discussões já para poder ter um plano B, porque o plano A da eleição para outubro, segundo o nosso ministro da Saúde, ele ainda não entendeu direito o que está acontecendo, está aguardando informações, diz que o Brasil está às cegas com relação ao Covid, e assim nós já estamos em maio, já estamos a quase 50 dias de isolamento, né, que o isolamento acho que começou dia 19 de março, nós estamos aí com mais de 40, e assim, 100 pontos importantes e decisões importantes com relação a isso. Mandar um abraço para Juni Smith, advogado. O 7º ponto, Paulo, é que as eleições unificadas, ao invés de baratear, poderão encarecer as campanhas eleitorais. Aí a mesma lógica da questão da propaganda. Se nós temos 2 custos em 2 anos diferentes, vamos colocar tudo em um ano só, a lógica é que reduza. Porque você não vai precisar fazer 2 deslocamentos de urnas, não vai precisar fazer 2 deslocamentos de policiais, enfim, não vai precisar de 2 diárias. Vai ser só uma. Diárias operacionais são pagas para essas campanhas. Exatamente. Então, assim, esses foram os pontos da Abradep que foram discutidos. E por isso eles entendem que os mais prejudicados seriam os cidadãos. E partindo para um estudo mais aprofundado sobre a questão constitucional do poder alterar esse ano da
da eleição, Paulo, eu quero esclarecer que somente pode ser realizada qualquer modificação na data da eleição nesse ano através de emenda constitucional. Então, como você falou. Então, é necessário, é obrigado que haja uma emenda constitucional. Nós temos agora, Paulo, alguns problemas. Quem trata sobre esse prazo de um ano é o artigo 16 da Constituição. Esse artigo 16, quando ele foi promulgado em 88 pelo Constituinte originário, ele dizia o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral só entrará em vigor um ano após sua promulgação. Isso era o texto original. Em 93, através da emenda constitucional número 4, ele modificou para a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Ele não modificou o objeto do artigo. Ele só colocou a questão do prazo. Posteriormente à sanção dessa PEC, foi ingressado uma ação direta de inconstitucionalidade, onde o STF julgou que esse artigo, essa modificação trazida pela emenda constitucional número 4, ela não é inconstitucional, porque não modificou o objeto de forma substancial. Então, ele aceitou, ele recepcionou essa emenda constitucional. Agora, há um problema, Paulo. O problema se chama, deixa eu só pegar o número aqui, Ação Direta de Constitucionalidade número 3.685 do Distrito Federal. Essa ação, ela foi ingressada pelo Conselho Federal da OAB e ela discutia diretamente o artigo 2º da emenda constitucional número 52 de 2016, certo? Esse artigo 2º, ele dizia que a emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação, aplicando as eleições que ocorrerão naquele ano. Ela entrou em vigor em março. Então, ela modificaria a questão do prazo temporal de um ano da modificação da eleição. Quando a OAB ingressou com essa ação direta de constitucionalidade, o STF ele julgou inconstitucional aquela parte do artigo e determinou que a sua eficácia só ia ocorrer para as próximas eleições, não aquela. E além disso, ele determinou, ele julgou, ele entendeu que o artigo 16 é uma cláusula pétrea. Perfeito. E aí vem o problema. E aí vem o problema que eu disse lá no início. Esse é o problema. Só quem pode modificar a cláusula pétrea, um abraço para Iranildo Júnior, advogado também, só quem pode modificar a cláusula pétrea é o constituinte originário. Ou seja, nós teríamos que fazer uma nova Constituição. O constituinte derivado, que são os deputados que entraram após a Constituição de 88, ou nossos atuais deputados, eles não podem modificar cláusula pétrea. Perfeito. Entendeu agora o problema do adiamento? A impossibilidade do adiamento? Porque se mesmo que vote a emenda constitucional, ela vai entrar em vigor daqui a um ano e ela não altera, teoricamente, essa eleição da agora, porque o prazo dela já é menor. Exato. Estamos a menos de um ano. Estamos a menos de um ano. Então, em teoria, nós não podemos adiar essa eleição. Nós não podemos. Aí vem a questão da jabuticaba jurídica, do entendimento de Barroso. Se houver uma aprovação da PEC no sentido de adiar as eleições ou para outra data nesse ano, ou para o próximo ano, ou para 2022, qual vai ser o entendimento do STF? O Ministério Público Federal vai se calar? A OAB vai se calar? Eles vão e os outros políticos vão se calar? Os que podem se sentir prejudicados? Porque não são todos que são a favor. Não são todos que são a favor. Isso com certeza. Então haverá uma discussão muito séria nesse sentido, da possibilidade. Eu entendo impossível, não pode. Apesar de não haver direito absoluto, mas os direitos que são as cláusulas pétreas, como direito à vida, direito à liberdade, direito à correspondência, à privacidade da correspondência. A própria Constituição, ela diz quando eles podem ser desrespeitados, mas nesse caso não diz.
Até o direito à vida, ele não é absoluto em tempo de guerra. Em tempo de guerra pode-se matar o inimigo. O prisioneiro. Ele pode e ser tem pena de condenado à morte morte. também. Ele pode ser condenado à pena de morte. Um abraço, João Antônio. Entendeu? João Antônio aí deu uma sugestão aí, ato conjunto. Ato conjunto. Entre o TSE, Congresso, TSE. Mas sempre vai ter um insatisfeito para judicializar. Não tem forma. É como, como disse o ministro, o ideal é que tenhamos eleição. Mas eu acho que poderia, mas eu acho também que não dá mais tempo, ter identificado uma forma dessas eleições ser remotas. Que nós já temos as urnas eletrônicas, poderia a gente votar de forma remota, com identificação pela digital, com alguma situação desse jeito. Talvez para essa eleição agora não se aplique mais. Mas eu acho que está na hora de começar a discutir esses pontos para poder termos essa evolução. Nós já evoluímos muito, saindo daquelas urnas de papel que passava um mês contando e dava erro e tinha que recontar tudo de novo, que dava errado de novo. Nós temos um problema em relação a esse voto remoto, que são em relação às pessoas com menos capacidade financeira de adquirir equipamentos. O governo não entregaria equipamento suficiente para todo mundo, porque ele não tem condições financeiras para isso, principalmente depois dessa pandemia, vai passar muito tempo sem condição financeira para nada. E as pessoas menos favorecidas, não falo nem em questão financeira, mas questão de estudos, eles teriam uma dificuldade enorme de utilizar, além de poderem ser utilizados por políticos, porque naquele momento que você coloca digital, é você que está colocando. Mas a pessoa que está do seu lado, que pode pegar a sua mão ali e colocar e votar por você, não existe nenhum tipo de fiscalização. De fiscalização. Entendeu? Então, é um ponto a se pensar numa questão de segurança. Mas, assim, eu estava lendo alguma coisa nesse sentido, que seria uma forma de você diminuir a quantidade de pessoas que se deslocarão para votar. E assim você poderia ter uma redução nessa questão de contagem e tal, se você tivesse a possibilidade dessa eleição remota. Quem pudesse, tivesse condição de votar, votaria. Você pegaria aquelas pessoas que não podem, que não têm condições de votar de forma remota, e você distribuiria melhor nas sessões de votação, porque aí você diminuiria a quantidade de pessoas que estariam ali. Mas podemos pensar também, agora, lógico, são conjecturas, porque não há nada de concreto, que poderemos ter pela primeira vez uma campanha basicamente pela mídia, pelas redes sociais. pode. Porque se continuarmos nessa situação de isolamento, né, as pessoas não vão querer sair às ruas para fazer campanha. Eu acho que nem os políticos em si irão querer enfrentar essa situação. Os comícios eles Então, não ocorrerão. Comício não ocorrerá, certo? Isso daí eu não tenho dúvida. Até porque temos decreto proibindo a aglomeração, e não tem como você fazer uma campanha sem aglomeração. Exato. Mas como é que você vai fazer uma carreata, uma passeata? Não se faz. Não tem como. E é isso que eu estou dizendo. Podemos ter, porque pelo andamento da situação aí, nós não vamos sair dessa questão de quarentena nos próximos 15 dias, 20 dias, eu acho que não sai. Inclusive aqui no Maranhão, o Ministério Público do Maranhão, não foi nem o governador, o Ministério Público do Maranhão entrou com ação na justiça e o juiz decretou lockdown. Quer dizer, fechou geral São Luís. Em 4 cidades ele decretou. Em 4 cidades, né? Quer dizer, não é nem o governador, porque aí a gente fala, porque o governador quer fechar, porque tem essa questão política e tal. Não. É o judiciário entendendo, junto com o Ministério Público Federal, que é uma situação grave. Então, assim, estão decretando um lockdown. Eu acho que começa a valer a partir da segunda-feira, esse lockdown, dia 4, se eu não estiver enganado. Então, podemos ter. Dia 5, né? Então, podemos estar caminhando para uma campanha eletrônica mesmo, de fato, né? Exatamente. Será de fato uma novidade. Eu vi uma sugestão na internet, não me recordo agora quem foi que sugeriu, mas ele falava sobre um horário para a pessoa ir votar. Então, haveria um maior lapso temporal, em vez de ser de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, seria estendido, e seriam divididos os horários por eleitores. Um exemplo,
uma sessão que tem 200 pessoas, dividiria aí em 20 horários diferentes durante esse prazo, e cada pessoa teria o seu horário. Se você for em outro horário, você não vota. Você perde seu voto. Entendeu? Perfeito. Mas, Eu acho que se tivermos a eleição agora em outubro, como está programado, não tiver mudança no calendário e tal, eu acho que deveria pelo menos reservar os primeiros horários da manhã do dia para os idosos, para o grupo de risco, porque realmente é a questão de segurança, de saúde, né? Deve ser observado. Aí, né, Doutor Alexandre, pode falar. Né, essa ideia que eu vi também, eu não sei nem se haveria possibilidade, porque talvez fosse necessário uma lei para modificar a lei das eleições. Então, volta a questão da inconstitucionalidade. É difícil. É um tema bastante difícil de se resolver. Eu acho que a saída que o Congresso tomar, porque quem tem que tomar é o Congresso, e eu conversando com alguns colegas, eu digo, ainda bem que os deputados vão tomar decisão não para eles, para os vereadores e prefeitos. Porque se fossem para eles, aí seria muito mais difícil. Aí nós teríamos problema de verdade, teríamos dificuldade de verdade. Porque os jogos... Um alô para o doutor Max, ouvidor do Acre, da Abracrim, que entrou também. Um abraço, doutor Max. Estamos aqui. Doutor Alexandre, nós estamos no final da nossa live. Nossa live ela tem aproximadamente 55 minutos, porque daqui a pouquinho o Instagram eles nos desliga, de fato. Eu queria abrir a palavra para o doutor, para as considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade. Como eu disse, eu não sou um profissional do direito eleitoral, mas sou especializado em direito constitucional, então tentei trazer uma visão constitucionalista para essa situação. Não é fácil de se resolver. Eu entendo que não há como resolver para esse ano, deve haver as eleições de forma constitucional, mas também acredito que eles vão aprovar alguma PEC e o STF vai considerar constitucional por causa desse momento extraordinário que nós estamos vivendo. Certo? Agradecer ao pessoal que participou dessa eleição, agradecer ao meu amigo De Ângeles, que todo dia diz que eu vou ser presidente da OAB, todo dia. Eu conto com o seu voto, De Ângeles, eu conto com o seu voto. O doutor Alexandre tem meu voto. E é isso, Paulo. Vamos nos cuidar, vamos nos proteger dessa doença, principalmente as pessoas que têm familiares e amigos que você tem contato em grupo de risco. Os hospitais estão lotando, estão ficando lotados, apesar de não divulgarem, os leitos estão diminuindo os seus números de leitos livres a cada dia, certo? E o nosso pico não chegou. Infelizmente, não chegou. Não chegou. Tá bom? Estamos, de fato, em situação difícil. Hoje a gente se encontra, de fato, no mar. Sem guia, sem nada, infelizmente. Estamos à deriva, de fato. As atitudes que estavam sendo tomadas, que tínhamos informações todos os dias do que estava sendo feito, hoje nós não temos mais, e eu acho que causa uma certa angústia no cidadão brasileiro dele não ter informação. Exato. Que o fato é isso. Hoje nós só temos informações de morte e de leito. Nós não temos mais aquela informação que nós tínhamos antes de atitude que estava sendo tomada pelo governo, e isso que eu digo, governo federal, estadual e municipal. E hoje eu não sei por que ou qual foi o motivo que nós não estamos tendo mais essas informações. Mas, doutor Alexandre Rego, eu queria agradecer por você ter doado seu tempo e seu conhecimento. São duas coisas preciosas nos dias de hoje, tempo e conhecimento, para vir aqui bater um papo conosco, trazer esclarecimento, trazer sua visão, que é importantíssima, a visão do constitucionalista. Eu não tenho especialização nem na área eleitoral, nem na área constitucionalista, sou um curioso, gosto de ler e acompanhar, mas de fato o doutor trouxe pontos relevantes. Doutor Kennedy Diógenes, ouvidor da OAB Rio Grande do Norte, pessoa que eu tenho bastante estima. E doutor Kennedy, sim, trabalha diretamente com direito eleitoral. No futuro a gente poderia fazer umas consultas e até uma live com ele. Perfeito. Um abraço, estamos encerrando, que o Instagram vai cortar.
Um abraço.